Olá, tudo bem com você? Muito prazer. Eu sou o Bombinha, o novo apresentador da Fatos Desconhecidos. Se acalme, que eu não estou aqui para substituir o Ivan. Mas você me verá aqui com frequência, sempre intercalando os vídeos com o mais ilustre apresentador do nosso canal. Você sabia que a cocaína é a segunda droga mais traficada no mundo todo? Os números mostram que as apreensões internacionais da droga continuam aumentando a cada ano, com a maioria sendo apreendida na América do Sul, seguida pelo continente norte-americano. Estudos mostram que cerca de 6 milhões de brasileiros já experimentaram cocaína pelo menos uma vez na vida, e quase 3 milhões deles usaram a droga nos últimos tempos. O Brasil, inclusive, é o segundo maior consumidor mundial da substância e de seus derivados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2015, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense constatou que há vestígio de cocaína imperceptíveis a olho nu em 90% das cédulas de real que circulam no Rio de Janeiro. Isso se dá pelo fato de que muitos usuários usam as notas como canudo. Já o contato inevitável entre cédulas, seja nos bancos ou nos caixas eletrônicos, faz com que a nota suja contamine outra limpa. Em 2006, nos Estados Unidos, a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas e Saúde relatou que 35,3 milhões de americanos com idade de 12 anos ou mais informaram ter usado cocaína. Como você pode ver, a cocaína é um dos entorpecentes mais comuns entre os usuários de drogas. Apesar de todo mundo saber dos riscos e das consequências do uso desse tipo de droga, muita gente insiste no erro e acaba sofrendo terríveis consequências. Provavelmente você sabe que a cocaína é extremamente destrutiva. Mas você saberia me falar quais são os efeitos dela no corpo humano? Quais as consequências a curto e longo prazo? Vem comigo que eu te conto todos os detalhes sobre uma das drogas mais usadas do mundo. Antes de mais nada, eu vou contar para você como a cocaína surgiu e como se tornou tão popular. Em 1859, ela, que é um alcaloide da planta de coca, foi isolada pela primeira vez. Quem conseguiu essa façanha foi o químico alemão Albert Niemann. Pouco tempo depois, um médico de Viena decidiu experimentar a droga. Primeiro, ele se sentiu eufórico, mas depois um pouco deprimido. Ele também notou que, ao colocar a cocaína na boca, sua língua ficou adormecida. Nessa mesma época, uma gigante farmacêutica alemã começou a fabricar a droga, mas em quantidade reduzida e a preços muito altos, principalmente para fins de pesquisa. Nos Estados Unidos, a cocaína passou a ser comercializada como medicamento em 1882. Nessa época, a droga era indicada para dores de dente e tratamento para gota. Pode parecer loucura o que eu vou falar agora, mas o principal responsável por descobrir as propriedades farmacológicas da coca foi nada mais, nada menos que Sigmund Freud. Sim, ele mesmo, o famoso neurologista e psiquiatra austríaco e considerado o pai da psicanálise. Em 1884, ele teve acesso a um artigo de um médico militar que falava sobre a importância e os efeitos psicológicos da cocaína. Embora Freud nunca tivesse ouvido falar da droga, ele achou que poderia ser uma boa opção utilizá-la para tratar algumas doenças mentais. Freud, então, começou a estudar a cocaína. Inicialmente, ele a degustou e constatou uma melhora em seu estado depressivo. Para ele, a cocaína dava uma maior segurança e mais disposição para o trabalho. Depois, ele percebeu que, ao colocá-la na boca, ele sentia que essa parte do seu corpo ficava anestesiada. Ainda em 1884, ele escreveu um artigo chamado Sobre a Coca,
em que afirmou que a substância era um remédio muito eficaz para combater a depressão, eliminar o desconforto gástrico e aumentar a capacidade de rendimento físico e intelectual. E o mais importante de tudo, segundo Freud, a droga não viciava e nem causava efeitos colaterais. Posteriormente, Freud parou de defender a substância e voltou atrás sobre o que tinha declarado no seu primeiro artigo sobre a substância. Isso aconteceu porque ele constatou os efeitos negativos da cocaína. Porém, ele a indicou para um oftalmologista, que confirmou a grande eficácia da droga ao diluí-la em forma de colírio e ao usá-la como anestésico em uma cirurgia ocular. Com essa descoberta, surgiu a famosa anestesia local. Na virada do século XIX para o século XX, surgiram dezenas de bebidas energizantes e revigorantes. A Coca-Cola, por exemplo, era vendida como um remédio para dor de cabeça e estimulante. A marca só retirou a cocaína da sua receita em 1903, substituindo a droga por cafeína e folhas de coca somente como aromatizantes. E foi assim, usada de forma medicinal, que a cocaína se tornou tão comum em todo o mundo. Hoje em dia, ela é geralmente vendida como um pó fino, branco e cristalino. Os traficantes costumam diluir a droga com outras substâncias, como amido de milho ou com outras drogas, como o anestésico procaína ou ainda com outros estimulantes, como as anfetaminas. Uma grande quantidade de pesquisa já foi feita para tentar entender como a cocaína produz seus efeitos prazerosos e as razões pelas quais ela é tão viciante. Os cientistas descobriram regiões dentro do cérebro que, quando estimuladas, produzem sensações de prazer. Um sistema neural que parece ser mais afetado pela cocaína se origina em uma região localizada no fundo do cérebro, chamada área tegmental ventral. As células nervosas originárias dessa região se estendem a outra área do cérebro, conhecida como núcleo accumbens, um dos principais centros de prazer do cérebro. Em estudos realizados em animais, por exemplo, todos os tipos de estímulos prazerosos, como comer, beber água, fazer sexo e usar drogas, causam aumento da atividade no núcleo accumbens. Conforme a pessoa vai usando a droga, a tolerância vai ficando cada vez maior. Isso quer dizer que será necessário doses mais altas e uso mais frequente para que o cérebro registre o mesmo nível de prazer experimentado durante o uso inicial. Ou seja, a longo prazo, quanto mais cocaína você usa, maior será a quantidade para causar o efeito satisfatório. Estudos já mostraram que durante os períodos de abstinência do uso de cocaína, a memória da euforia associada ao uso da substância pode desencadear um desejo incontrolável de usar a droga, mesmo após longos períodos de abstinência. Quanto aos efeitos a curto e longo prazo, aí esse assunto fica um pouco mais sombrio. Quando alguém usa cocaína, os efeitos surgem quase imediatamente após a droga ser inalada e desaparecem em pouquíssimo tempo. Tudo vai depender do tamanho da dose. Quando usada em uma pequena quantidade, a droga faz o usuário se sentir eufórico, enérgico, mentalmente alerta e, em muitas ocasiões, falando mais do que o normal. Só que ela também pode diminuir temporariamente o apetite e o sono. Algumas pessoas dizem que a droga ajuda a realizar tarefas físicas e intelectuais simples mais rapidamente, enquanto outros podem experimentar o efeito oposto. Tudo depende de como cada organismo responde aos efeitos da cocaína. Quando a droga adentra o corpo humano, os vasos sanguíneos se contraem, as pupilas ficam dilatadas. Há também o aumento da temperatura corporal, da frequência cardíaca e da pressão arterial.
Grandes quantidades intensificam o efeito no usuário, mas também podem levar a um comportamento violento, fazendo a pessoa ficar fora de si. Quando uma pessoa inala uma dose cavalar, ela também pode experimentar tremores, vertigens, espasmos musculares, paranoia ou, caso a dose seja muito alta, uma reação tóxica muito semelhante à intoxicação por anfetamina. Em casos muito raros, a morte súbita pode ocorrer no primeiro uso de cocaína. As mortes relacionadas à droga geralmente são resultado de parada cardíaca ou convulsões seguida de parada respiratória. Quanto ao uso a longo prazo, é indiscutível que a cocaína é uma droga poderosamente viciante e destrutiva. Depois da primeira vez que uma pessoa a usa, ela pode ter dificuldade em prever ou controlar até que ponto continuará a usar o entorpecente. Os especialistas acreditam que os efeitos estimulantes e viciantes dessa substância se dão principalmente devido à sua capacidade de inibir a reabsorção de dopamina pelas células nervosas. O que isso quer dizer? Bom, a dopamina é liberada como parte do sistema de recompensa do cérebro e está diretamente envolvida nas propriedades viciantes de muitas drogas. O uso de cocaína por longos períodos de tempo pode gerar uma tolerância ao efeito da substância. Por isso, muitos usuários relatam que tentam, mas não conseguem, ter o mesmo efeito de quando eles experimentaram a droga pela primeira vez. Assim, muitas pessoas aumentam consideravelmente as doses para intensificar e prolongar os efeitos. O uso dessa droga em festas, algo que é muito comum, pode deixar a pessoa em estado de crescente irritabilidade, inquietação e paranoia. Dependendo do caso, o uso abusivo pode resultar em uma psicose paranoica completa, no qual o indivíduo perde o contato com a realidade e tem alucinações. E é assim que a cocaína pode destruir o seu corpo e a sua vida. Eu fico por aqui, mas antes de me despedir, quero pedir para você se inscrever no canal. E caso seja do seu interesse, se torne membro. Assim você terá benefícios exclusivos para os assinantes. Nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!